Oi, gente, vamos continuar com a matéria. Hoje nós vamos falar em derivadas parciais. Eu estou pegando como exemplo uma função de duas variáveis, mas isso serve para função de 3, de 4, de 5 variáveis, tá? Então, é mais fácil a gente usar a função de duas variáveis como exemplo e a gente consegue, então, construir o conceito. Se ela tem duas variáveis, ela pode ser derivada com relação a qualquer uma dessas variáveis. E quando você faz isso, você chama de derivada parcial. Então, por exemplo, se a função tem duas variáveis e eu quero derivar com relação a x. Então, o que eu faço? Eu fixo o y. O y passa a ser um número, uma constante. E eu olho a função como sendo uma função só de x. Então, fica como sendo uma g de x, olhando o y sempre como uma constante. Então, a derivada parcial desta função com relação a x é a derivada dessa g, é a g'. E ela pode ser representada por, então, essa del f del x, del z del x, f índice x, tá vendo? Esse x está bem no índice, ou z índice x. Esse z, porque eu estou chamando a função f de x, y de z, tá? Esse del aqui é um 6 ao contrário, que na verdade o nome dele é de ronde, que em francês quer dizer de redondo, mas a gente lê como del, tá? Del f, del x. Agora, para derivar então com relação a y, você vai considerar o x constante. Você conserva o valor do x como se ele fosse um número, olha a função como sendo uma h de y e a derivada parcial da função com relação a y, então, é a derivada de h. E aí você pode representar como sendo del f del y, ou del z del y, ou f índice y, ou z índice y. Então, eu vou usar essas duas nomenclaturas aqui alternadamente para vocês se acostumarem com as duas. Então, primeiro exemplo, né? Calcular as derivadas parciais dessa função. Então, a primeira função bem simples, né? X à quinta mais y à quarta mais 3x quadrado menos 2y mais 1. Quando eu vou fazer a derivada com relação a x, então, tudo que não é x é constante. Então, derivada de x à quinta, 5x à quarta. Y à quarta, então é constante, derivada constante é zero. Derivada de 3x quadrado, 6x. Derivada de 2y, constante, zero. Derivada de 1, constante, zero. Então, a derivada com relação a x vai ficar só 5x à quarta mais 6x. Agora, voltando para a função, eu quero derivar com relação a y. Então, agora, tudo que não é y é constante. Então, x à quinta é constante, derivada constante, zero. Y à quarta, derivada 4y à terceira. 3x ao quadrado, derivada da constante, é zero. Derivada de menos 2y, menos 2. E derivada da constante é zero. Então, fica só 4x ao cubo, menos 2. Ok? Então, quando tem soma, fica bastante fácil, né? Vamos ver o caso de um produto. Então, agora a função é 3x quadrado y mais 2xy ao quadrado. Então, eu vou pensar num produto de duas funções, 3x quadrado, a outra y. Depois, 2x e a outra y ao quadrado, tá? Quando eu vou derivar, então, com relação a x, tudo que não é x é constante. Então, derivada do produto, deriva, conserva, mais conserva, deriva. Mais derivada do produto, deriva, conserva, mais conserva, deriva. Veja que, então, agora eu vou derivar só com relação a x. Derivada de 3x quadrado, 6x. Conservou. Conservou. Derivada da constante, zero. Derivada de 2x, 2. Conservou. Derivada de y ao quadrado, zero. Então, vai ficar só 6xy mais 2y ao quadrado. Com relação a y, eu reescrevi a fórmula do produto da derivada e agora eu vou derivar com relação a y, então x é constante.
Então, 3x² derivando dá 0. Repito, mais, repito esse, derivada de y com relação a y dá 1. 2x com relação a y dá 0. Repito y², repito 2x, derivada de y², 2y. Então, ficou só 3x² mais 4xy, ok? Outro exercício, agora de uma função composta. Derivada do seno de u é cosseno de u vezes a derivada de u. Só que agora essa derivada eu vou fazer com relação a x. Então, derivada de 3x mais a constante vai dar 3. Derivada de 3x mais 4y. Agora, derivando com relação a y, é constante mais 4y, dá 4, certo? Então, vai ficar 3 cosseno de 3x mais 4y com relação a x, 4 cosseno de 3x mais 4y com relação a y. Deixo uns exercícios para vocês fazerem, tá? E coloco aqui o para o lar também. Lembrando que logo em seguida eu coloco a resolução desses exercícios, ok?